nebulosa. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos biológicos, então, da Rio+20, mas antes a gente vai começar com a partezinha teórica. Então, pode começar. Então, coloquei assim bem básico, bem mais básico do que o professor. O que seria a Rio+20, para começar? Então, a Rio+20 é uma conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, bem básico. Então, se alguém perguntar, é esse o conceito, bem certinho. E ele é conhecido também popularmente no inglês, né, como Earth Summit ou a Cúpula dos Povos. Então, popularmente, pode falar tanto Cúpula dos Povos como Rio+20, que é a mesma coisa. Quando tem a participação significativa então, de chefes de governo. Pode passar. Então, um histórico sobre as reuniões, o professor já mencionou na aula dele, então. Em 72, foi a primeira reunião com relação ao desenvolvimento sustentável que ele tratou, que foi chamada de Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, que ela ocorreu em Estocolmo. E logo em seguida, ocorreu em 92, a ECO 92, no Rio de Janeiro, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, cada ano foi um nome diferente, né? Pode passar. Em 2002, ocorreu uma outra conferência, que foi em Joanesburgo, né? Sobre a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, então. E agora, por fim, que aqui eu estou falando as principais, né? Em 2012, novamente no Rio de Janeiro, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Então, tanto a de 2002 quanto a 2012, ela teve o mesmo nome e pouco se resolveu. Então, aí só passando rapidamente, né, porque uma das grandes expectativas da Rio+20 não era só por causa de todo esse histórico aí de conferências e tudo mais sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né, mas principalmente o grande foco no caso da Rio+20 foi porque seria então uma retomada, né, da ECO 92 ou Rio 92, que ocorreu obviamente em 1992, no mês de junho, tá? E na ECO 92 houve a formulação de vários documentos, só que a formulação, todos esses documentos que foram formulados, eles foram puramente simbólicos, tá? Então o Kleiser já passou aí toda a parte, né, de que se tu for ler todos os documentos que são tirados dessa conferência, é tudo lindo e maravilhoso, só que na verdade nada é posto em prática, né? Então aqui ó, tá falando que esses documentos, por que eles não puderam ser postos em prática? Porque existia necessidade de uma mudança comportamental dos países em relação ao meio ambiente. Então, se reunir, ver o que precisa, o que não precisa, é muito fácil, né? A gente senta lá, discute, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa chegar em tal ponto, tudo mais. Agora, mudar o comportamento para conseguir fazer isso é muito mais complicado. Imagina, muitas vezes a gente não quer diminuir o tempo do banho, a gente tem preguiça de, sei lá, separar um lixo, a gente tem preguiça de levar uma sacola de pano para o supermercado para não trazer a sacola plástica, a gente tem preguiça, às vezes inventa N desculpas para não mudar o nosso comportamento. Imagina um país inteiro, né, um mundo inteiro ter que mudar o seu comportamento, tá? E mudar o comportamento, não estou dizendo só o comportamento individual, mas o comportamento de fonte de energia, o comportamento de forma de produção, o comportamento de escala industrial, o comportamento de tudo para conseguir salvar o planeta. É um motivo muito nobre, ninguém quer perder o planeta, só que também ninguém está disposto a começar a mudar realmente, de modo efetivo, para que isso aconteça, né? E a ECO 92, ela teve um apelo maior, né, desde ali da reunião que teve em Estocolmo em 72, mas principalmente a ECO 92, ela teve um grande marco, aí eu vou me arriscar a falar um pouco do contexto histórico, já que o pessoal da história não pôde vir aí, porque era justamente aquele período de final de Guerra Fria, né, um período histórico aí muito importante. Então teve a participação de todos, vários países do mundo inteiro, então estava todo mundo muito comovido e muito preocupado realmente em tentar fazer alguma coisa para melhorar, para mudar, tá? Então, os documentos maravilhosos que saíram dessa convenção aí, elas foram um marco muito maior, tá? Comparado ao que tinha sido antes e comparado agora a Rio+20, que ela foi considerada quase que um fracasso total, né? Então, o que foi feito? Alguns dos documentos da ECO 92, tá? Existem vários outros documentos, mas alguns, então, rapidamente, seria
a Convenção da Diversidade Biológica, tá? Então, visando aí preservar a biodiversidade, a Agenda 21, que vai incluir aí desenvolvimento sustentável e tudo mais, a Carta da Terra, que também é uma carta referente, né, a salvar o planeta, intenções e tudo mais, e a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E a ECO 92 e alguns desses documentos, eles abriram um caminho para que em 97, né? 97, 98. 97 surgisse então o Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto, que basicamente a intenção dele era o quê? Redução de gases do efeito estufa, tá? Então o Protocolo de Kyoto era para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, certo? Quase todos os países assinaram o protocolo. Um dos países que não assinou o protocolo, nem naquela época nem nunca, foi os Estados Unidos. Por quê? Redução de emissão de gases de efeito estufa vai significar o quê? Significa redução de crescimento, né? Para crescer, um país vai ter que emitir gás, vai ter que poluir. Ou então vai ter que mudar o seu comportamento energético, de produção, para poder continuar crescendo, emitindo menos gás. Então, os Estados Unidos simplesmente não quis assinar o Protocolo de Kyoto. Então, rapidamente, né, a Convenção da Biodiversidade ela vai falar qual que é a intenção, né, dessa convenção aqui. Conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, tá? Uma coisa importante, desenvolvimento sustentável, como o Kleiser falou, é uma palavra que ela foi totalmente distorcida, tá? O termo desenvolvimento sustentável, ele surge muito antes, lá na década de 70, 80, com todo um embasamento científico e um conceito totalmente diferente do que é usado nessas convenções, tá? Tanto é que desenvolvimento sustentável hoje em dia é saco de gato. Tudo que tu falar, tu consegue de alguma forma encaixar, isso é desenvolvimento sustentável. E para cada pessoa, desenvolvimento sustentável pode ter um significado diferente, tá? A Agenda 21, então, seria um plano de ação com o intuito de modificar os padrões de consumo, produção em escala mundial, na tentativa de minimizar impactos ambientais sem deixar de atender as necessidades básicas da humanidade, ou seja, desenvolver, continuar usando os recursos, mas sem prejudicar as futuras gerações, né? Carta da Terra, então, seria um manifesto de princípios éticos para a formação de uma sociedade que seja justa, sustentável e pacífica. Então, dá para ver que todos os documentos são realmente lindos e maravilhosos, mas que, se a gente for ver na prática, nenhum deles foi aplicado, né? E a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento foi a declaração final, né, de encerramento aí da ECO 92, com 27 princípios. E, basicamente, ele vai falar do que o Kleiser tinha comentado, né? Os países eles têm o direito a manter a soberania sobre os seus territórios, mas, além disso, eles devem ter políticas de preservação do meio ambiente, sustentabilidade, cooperação com espírito de sociabilidade mundial para conservar, proteger e restabelecer a saúde e integridade dos ecossistemas da Terra. Ou seja, os países têm a sua soberania, mas também têm que respeitar e têm que preservar esse território para que o mundo, né, continue saudável, tá? O que acontece aqui? Um exemplo de que a soberania dos países não é respeitada é a própria questão do uso de recursos genéticos. Ou seja, vem um país de fora, aqui no Brasil, estuda lá uma planta da Amazônia, descobre lá um composto da planta que é muito importante lá para a saúde, vai curar o câncer. O que esse país faz? Pega essa informação, esse gene, leva lá para fora, cria um medicamento e vai vender para o Brasil de novo. O Brasil não ganha nada, tá? Sendo que a soberania dele aqui está sendo desconsiderada, porque a planta, a biodiversidade era daqui. Então o país teria que ter algum tipo de, digamos que um retorno por causa disso, tá? Não tem esse retorno e ainda tem que pagar para o país que criou o medicamento para poder ser usado aqui, tá? Então esse respeito à soberania nacional aqui, nesse sentido e muitos outros, ele não existe, certo? Não tem esse retorno. E aí, voltando então para a Rio+20, né, depois desse breve histórico. Então, a Rio+20, novamente, ela foi proposta inicialmente pelo presidente Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que ocorreu em dezembro de 2007. Tá? Então, quais foram os objetivos que ele quis implementar? Marcar os 20 anos da Rio 92, né, da ECO 92,
E também teve como principais fins de revisar os temas da conferência, fazendo um balanço das conquistas e principalmente dos fracassos, e repensando quais seriam os temas de desenvolvimento sustentável à luz do século XXI. Então era um fim muito bonito. Aqui é uma foto, não sei se vocês lembram, do Lula abraçando Pelé quando foi aprovado que seria realizada a Rio+20, que ficou bastante emocionado, chegou até a chorar. Então aqui dentro os objetivos da Rio+20, quais são? Então isso antes de realmente acontecer essa conferência, né? Foi assegurar o renovado compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Bonito. E fazer um levantamento, como eu falei, dos progressos, das lacunas, dos progressos, dos fracassos, na implementação das decisões e resoluções das principais conferências de desenvolvimento sustentável. Então, todas aquelas conferências que a gente havia mencionado anteriormente seriam reavaliadas nessa Rio+20 para poder ser colocada em prática ou não um documento. E considerar os novos desafios. Quem participa da Rio+20? Quais foram as delegações que participaram? Então, como ela é uma conferência que representantes dos diferentes países que formam delegações nacionais discutem, então são diferentes países que vão discutir segundo umas regras, as regras da ONU, né, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, uma agenda pré-estabelecida para chegar a um consenso nos temas. Então, são chefes de Estado, chefes de governo, ministros, outras autoridades, também inclui a participação de diferentes segmentos das sociedades em eventos paralelos, empresas, organizações intergovernamentais, ONGs, etc. Então, são vários, não só presidentes, então também como ministros, autoridades, então são vários representantes políticos que estão que estavam participando da Rio+20. Com relação às instituições, então só para finalizar, né, essa parte mais teórica, então existe um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Então esse PNUMA, ele é um órgão da ONU que ele é responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos naturais. Então esse órgão, ele é o que está mais envolvido nessas implicações ambientais. E ele foi criado durante a Conferência de Estocolmo, então ele já existe desde 72. E ele não possui uma autonomia e nem recursos garantidos e seu poder é bastante limitado. Então ele é um órgão dentro da ONU que não tem poder nenhum. Na verdade, ele só serve para elaborar relatórios. É quase um enfeite. Quase um enfeite. E só volta aqui. E ele elaborou os dados contidos, né, que eu falei, um relatório que se chama Keeping Track of Your Changing Environments, que foi um resumo das mudanças que ocorreram desde a Rio 92, década 92, até a Rio+20. São dados estatísticos, acompanhamentos feitos por diversos órgãos, que agora a gente vai tratar aqui nos próximos slides. Então, o que se tem sobre as tendências ambientais? Com relação à atmosfera primeiro. Então, apesar dos grandes esforços globais para reduzir as emissões do dióxido de carbono, ele continua a subir devido ao uso crescente de combustíveis fósseis, né? Isso é evidente. Então, nesse gráfico, todos os gráficos foram elaborados por esse relatório. Então, aqui, ó, desde 92 até 2008, a gente vê que tem uma tendência global de 36% na emissão de dióxido de carbono, tanto por países desenvolvidos, que é o azul, como também pelos países em desenvolvimento. Ambos estão crescendo, estão lançando cada vez mais dióxido de carbono para a atmosfera, portanto. Cerca de 80% do dióxido de carbono ele é emitido por apenas 19 países. Então, nesse gráfico aqui, nesse mapa, a gente pode ver as maiores bolinhas são o quanto que o país está representando a sua emissão de dióxido de carbono. Então, por exemplo, aqui, ó, Canadá, os Estados Unidos, eles têm uma bastante porcentagem de contribuição nessa emissão, assim como a Austrália, a Europa, a China, a Oceania. O Brasil, ele vem contribuindo bem pouquinho, mas também tem sua percentual de liberação. Então, os países desenvolvidos, eles sim contribuem bem mais para a emissão desse
desses gases. Pode passar. Então, mais de 60% dos gases de efeito estufa são emitidos por 3 setores da economia. Então, tem 3 setores da economia que eles lançam mais esse dióxido de carbono do que os outros. Então, aqui a gente pode ver que o que mais contribui é, no caso, essas energias solar, que eu acredito que seja mais essas, no caso de energias que fornecem energia elétrica, como, por exemplo, essas que utilizam a fonte de carbono ou a própria utilização de petróleo. Então, como a grande parte de diversos setores aí utilizam o petróleo como principal fonte energética, isso acaba contribuindo muito para a liberação do dióxido de carbono. Então, as indústrias vêm em segundo lugar. E também tem em terceiro lugar aqui, esse florest, que é bem interessante, que é o fato de não ter as florestas também está contribuindo para um aumento do dióxido de carbono, porque as florestas ela têm a capacidade de remover esse dióxido de carbono da atmosfera. Então, se elas não existem, esse dióxido de carbono ele acaba aumentando. Então, esse terceiro setor seria o correspondente ao desmatamento. Assim, a questão que falam sempre que as algas têm bastante importância nisso. Também, então, tipo, estaria nesse do terceiro também, a questão das algas e tudo mais? Sim, porque acaba tendo uma alteração na temperatura das águas, acaba alterando diretamente nesse ecossistema das algas e elas acabam não captando o dióxido de carbono como deveria. Sim, diretamente também tem influência, com certeza. Tá. Com relação à expansão do buraco de ozônio, né? Ele parou, sim, o buraco de ozônio ele parou, só que a recuperação dele, ou seja, a diminuição do buraco de ozônio, ele não tem diminuído ao longo dos anos. Então, nesses gráficos aqui, ó, desde setembro de 2002, foi sido acompanhado esse buraco de ozônio, que ele é correspondente aqui a essa mancha azul. Então, em setembro de 2002, de 92, 94, 96 até 2011, vocês podem verificar que o buraco da camada de ozônio está igual. Então, ele permaneceu igual ao longo dos anos, nem reduzindo e nem aumentando, portanto. Então, isso está bastante relacionado, porque diversas indústrias pararam de emitir aquelas substâncias que causavam o buraco de ozônio, acho que eram os CFCs. Principalmente, né, que é clorofluorcarboneto, é isso? Acho que é clorofluorcarboneto. Isso que são compostos que são proibidos, né? E acabaram, isso contribuiu significantemente para não aumentar o buraco. Vai falar depois? Vai falar? Essa reação da camada de ozônio. Diversas indústrias, né? O buraco ele... É no Polo Norte. No Polo Norte, né? E tem na Antártida. É embaixo, no sul. Aí que ele tem em Porto Alegre. Só um detalhe aqui interessante também. Veja que esse gráfico aqui, ele começa a marcar ali em 92, né? Um dos grandes motivos também que fez com que a Eco 92, a Rio 92 tivesse uma força tão grande e que mobilizou realmente o mundo inteiro. Percebam que em 92 a mobilização foi muito maior do que a Rio Mais 20 agora, né? Por quê? Um dos motivadores e um dos grandes alarmantes dessa história era justamente o buraco na camada de ozônio. Em 92 a preocupação não era efeito estufa tanto quanto é hoje, não era, sei lá, mudanças climáticas e tudo mais. O grande preocupador em 92 era o buraco da camada de ozônio. Então era um impacto tão grande que todo mundo se mobilizou. Infelizmente isso acabou perdendo força, tal como a Gabriele falou aqui agora. A gente não fala mais, parece que fechou o buraco, né? Tá tudo bem, tá todo mundo feliz, tá tudo ótimo, não tem mais buraco na camada de ozônio. Que na verdade não é verdade, né? Tá, com relação então às mudanças climáticas. Então, a temperatura média global, ele aumentou em cerca de 0,4 graus, desde 92 até 2010. Então, nesse gráfico... Então, cada uma dessas cores representa um órgão que fez essas medições. Então, infelizmente, a gente tem que aceitar esses dados feitos por esses órgãos, que geralmente são ali a NASA, que representa os Estados Unidos, e a União, o Reino Unido. Então, a gente acaba tendo que pegar esses dados gerados por esses órgãos, que não sei até que ponto eles são verídicos, né? Mas, apoiando-se neles,
a gente vê que desde 92 até 2010, a temperatura ela teve bastante oscilações, mas que sim, no conjunto, teve um aumento de 0,4 graus. Com relação aos anos mais quentes, né, os 10 anos mais quentes, a gente pode verificar que isso ocorreu, as medições começaram em 92 e vão até 2010. E em 98 é que começaram, foi a partir de 98 que teve os anos mais quentes. Então 98, 2001, 2003 até 2010, tá? Foram com relação aos registros dos anos mais quentes já registrados. Com relação às latitudes mais altas têm demonstrado mudanças extremas de temperatura. Então, a gente pode verificar aqui, por exemplo, na região do tropical, regiões dos trópicos, né, regiões temperadas, e as regiões polares. Então, eles verificaram que essas regiões polares aqui, ou seja, entre o trópico de Câncer até a região, o trópico, aquele círculo polar, teve alterações de temperaturas bem mais bruscas ao longo dos anos do que as de baixas latitudes, no caso, aquelas medições que ocorreram aqui nos trópicos. Então, essas temperaturas, isso eu acho que decorre bastante porque, de acordo com a movimentação das massas de ar, elas se concentram bastante ali na região dos polos. Acho que até o professor Cleiton pode falar melhor sobre isso. Mas isso tem muito a ver com a movimentação das massas de ar que acabam afetando mais, então, essas regiões polares, no caso. Tá. Com relação aos oceanos, eles estão aquecendo também. Então, aqui mostra uma foto, né? Eu acho bem legal essa foto porque a gente pode verificar que os oceanos, por exemplo, aqui está a América Latina, para cima América Central e os Estados Unidos, por fim. A gente pode verificar que tem pontos mais quentes do oceano, representado aqui pelos vermelhos, pontos mais um pouco mornos e outras regiões mais frias. Então, o oceano ele não tem uma temperatura igual, ela varia de acordo com cada ponto. E foi verificado também que eles estão aquecendo, e isso a gente pode ver claramente pelo próprio derretimento das geleiras. Então, vocês devem saber que o iceberg, o que a gente vê é só uma pontinha, né? Olha quanto do volume dele fica para dentro da água. Então, se tem um aquecimento dessa água, com certeza vai estar também aquecendo esse gelo e ele vai estar derretendo, né? Então, esse aquecimento dos oceanos está diretamente ligado com o derretimento de geleiras e, consequentemente, com o comprometimento de espécies por essa alteração na temperatura da água. Tá. Além disso, os oceanos eles estão se tornando mais ácidos, com negativas implicações para os corais e espécies marinhas. Então, a acidificação oceânica é uma designação dada à diminuição do pH. Então, está ficando mais ácido, né? Nos oceanos, causada pelo aumento do dióxido de carbono. Então, aqui tem... aqui esse gráfico mostra isso, né? Tem o aumento do dióxido de carbono dissolvido na água e consequentemente, uma diminuição do pH. Então, rapidamente, eu só vou mostrar como que esse processo ocorre, a acidificação. Então, aqui está a atmosfera, né? O dióxido de carbono. Ele tende a se dissolver na água. Quando o dióxido de carbono ele se dissolve, ou seja, ele reage com a água, ele vai formar um ácido, que é o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, por ser um ácido, o ácido em solução, o que ele faz? Ele libera prótons. Ou seja, liberando prótons, está diminuindo o pH, né? Vocês devem ter visto isso na aula de química. E quais as implicações? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que quais são as implicações de um ácido? Então, o ácido ele reage muito com as carcaças de carbono que estão presentes de calcário, que estão presentes nas conchas. Então, o ácido ele acaba dissolvendo as conchas. Então, as espécies acabam ficando comprometidas. No próximo slide vai dar para ver isso. Aqui é uma concha intacta e com o processo de acidificação, essas conchas elas vão perdendo o calcário, então elas vão ficando mais permeáveis à água e acabam morrendo, né? Pode passar. Então, ainda falando sobre o degelo do Ártico, o degelo do Ártico continua,
Então aqui é uma foto de 91, então mostra essa porção do Ártico ali em cima, né, em cima dos Estados Unidos. E aqui em 2010, como essa porção logo aqui embaixo, ela diminuiu. Então teve uma diminuição bastante grande dessas porções de geleiras, teve um rompimento de geleiras. Bom, apesar dessa história, né, de aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais, tem um ponto que ele tem se tornado, acho que um pouco mais debatido, pelo menos no meio acadêmico, tá? Que é a própria questão da variação da temperatura da Terra natural, tá? Então, se a gente for pegar uma escala de tempo de milhões, bilhões, trilhões de anos, tá? A gente vai ver que existe uma variação natural na temperatura da Terra, tá? Então, olha só, o que esse gráfico mostra aqui? Em azul e em verde, a gente vai ter a variação da temperatura da Terra na escala de 450 milhões? Milhões, né? Mil? 450 mil anos. Ainda é uma escala muito pequena, tá? Mas tudo bem. 450 mil anos até os dias de hoje. Mas vejam que mesmo nessa escala de tempo muito curta, 450 mil anos pra gente vai parecer muito, mas pra Terra é um período muito curto ainda, tá? No verde ali, no verde e no azul, o que está mostrando? A variação da temperatura da Terra. Esse tracejado aqui é a nossa temperatura atual, tá? Para a gente ter uma escala aí de temperatura. Então, olha só, olha o quanto mais frio a Terra já foi. Aí, o que acontece? Esfria, aquece demais, ó, tá vendo? Aumentou lá não sei quantos graus. Depois, esfria de novo, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, aquece. E olha onde é que a gente está aqui. A gente está nesse ponto aqui, e se a gente vê essa linha tracejada, existe a possibilidade de que essa temperatura ainda aumente muito mais se a gente for acompanhar essa variação cíclica aqui, tá? O que representa esses esfriamentos e aquecimentos? Os esfriamentos vão representar o quê? Eras do gelo, né? Já ouviram falar de Eras do Gelo? Se não ouviram falar, o filme, né, Era do Gelo, é uma boa pedida, tá? São períodos em que a Terra vira uma bola de gelo praticamente, que quase tudo está muito, muito frio. Talvez na linha do Equador ali não tenha gelo, mas o resto tudo está muito congelado, tá? E, em compensação, existem períodos em que quase não tem gelo na Terra, tá? E isso, em escala de vários anos, é comum, é natural. Então, o que tem se discutido hoje? Que esse aquecimento global, essas mudanças climáticas que a gente tem visto hoje, é um processo natural, tá? Então, tem todo um discurso, existem pesquisas de que o aquecimento global, ele não está sendo causado pelo homem. O homem não é o centro do universo, não é ele que vai ser capaz de mudar totalmente a temperatura do planeta e que isso é um processo natural, tá? Então, são dois pontos extremos. Um que diz que o homem está causando aquecimento e outro que diz que a Terra vai naturalmente aquecer muito e depois vai esfriar muito de novo em escala aí de milhões de anos, tá? Na minha opinião, o homem é capaz de acelerar esse processo. Agora, se a gente é o único culpado por isso, eu particularmente tenho as minhas dúvidas, tá? E aqui, ó, tá mostrando o quê? Esse gráfico em vermelho está mostrando a quantidade de gelo, tá? De modo que esse gráfico está invertido. Então, esses picos aqui, ó, esses picos representam menor volume de gelo, tá? E esses declives aqui, maior volume de gelo, certo? Então, dá para ver que conforme a temperatura aumenta, obviamente, a gente vai ter menos gelo ali na Terra como um todo, tá? Então, é importante considerar isso também, até de repente um tema de redação, sei lá, alguma questão. Se entrar esse fator aqui, ó, que é possível que o aquecimento global seja um fenômeno natural, sim, é possível, existe essa possibilidade, apesar dela não ser tão explorada e tão debatida quanto, né, emissão de gases, do efeito estufa e tudo mais, tá? E no próximo slide, a gente tem a mesma coisa, numa escala menor ali, né, de 160 mil anos, né, então um período um pouquinho mais curtinho. O que isso daqui mostra? Isso daqui está mostrando a quantidade de gás carbônico na atmosfera durante esse período de 160 mil anos relacionado à temperatura da Terra, tá? Ah, mas como é que eles sabem que lá há 140 mil anos teve um pico de gás
Simples ou não tão simples. O que os caras fazem? Eles vão lá na Antártida, tá? Fazem um furo de não sei quantos metros, né? No gelo, tá? E tiram um cilindro de gelo, uma coluna grande de gelo do gelo da Antártida. Aí eles vão fazendo fracionamento desse gelo e conforme eles vão derretendo esse gelo, eles conseguem analisar a porcentagem de gás que tinha na atmosfera no ano em que aquele gelo foi formado. Então, tu pega uma coluna grande de gelo, tu vai ter ali uma escala de vários milhares de anos, tá? Então, analisando a porcentagem de gás na atmosfera em cada um desses anos, eles conseguiram ver que ali, ó, há 140 mil anos, houve um pico de emissão de gás carbônico, houve um pico de gás carbônico na atmosfera. Claro que isso provocou um aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura, eles também analisam aí esse tal de isótopo de oxigênio, aí que o Cláudio pode explicar depois o que é, tá? Então, eu estou jogando tudo nas tuas costas agora. Então, olha só, aumenta o gás carbônico, é claro que aumenta a temperatura, certo? Então, por que está tendo um aumento de gás carbônico agora? Todos os organismos que um dia morreram e se tornaram petróleo, né, porque eles não foram decompostos e tudo mais virou petróleo, hoje em dia está sendo queimado e esse gás está sendo devolvido para a atmosfera, tá? Mas existiram outros processos, não faço ideia do que seja, talvez até alguns estejam descritos, que em algum momento na história da Terra também aumentaram essa quantidade de gás carbônico na atmosfera. Vulcão é um deles, né? Então, será que todo esse processo realmente está sendo causado só pelo homem? Ou será isso um egocentrismo da nossa parte, mais uma vez, né? Está acelerando o processo, não está? E tem gente que diz que, na verdade, a temperatura em seguida vai começar a diminuir e a gente entra aí, daqui a alguns anos, ou daqui a algumas centenas de anos, aí no início de era glacial de novo, tá? Então, é bom considerar esse outro fator também, o próprio ciclo da Terra. Então, continuemos aí. Agora é eu, né? É que a gente dividiu assim muito. Bom, vamos lá então. Com relação a florestas, né? Isso daí está sendo bastante debatido, que é a redução das florestas em escala mundial. Não só aqui no Brasil, tá? Mas em todas as partes do mundo há uma redução de florestas, tá? Ali tem os dados, né? Floresta primária. O que é floresta primária? Aquela floresta intocada, que nunca ninguém derrubou, que ela está ali, né, conservada, que ela surgiu naturalmente e está ali sem alteração. Então, a floresta primária diminuiu 300 milhões de hectares desde 90, ou seja, uma área maior do que a Argentina. Então, uma Argentina inteira foi desmatada ali só de 90 até agora, tá? Aqui está mostrando que, ó, isso daqui é uma foto de satélite, provavelmente, da região da Amazônia, tá? A Amazônia em 85, certo? Estão vendo ali a intensidade verde, né? Algumas manchas ali que não tem verde. E olha a Amazônia em 2010. Então, toda essa área ali, ó, estão vendo que o verde sumiu? Por que ele sumiu? Photoshop? Não, né? Foi a mata que foi tirada ali da Amazônia, tá? Então, muitas vezes a gente ouve falar do desmatamento da Amazônia, mas não tem noção de quanto isso é grande, tá? E tem duas coisas importantes. Quando se tira a floresta, uma delas, a floresta não vai estar absorvendo gás carbônico, tá? Ela não vai estar absorvendo pela fotossíntese. E, além disso, todo o carbono que estava concentrado formando a árvore, porque a árvore, assim como todos os seres vivos, é formado de carbono, certo? Então, todo aquele carbono que tinha nas árvores, ele também, de alguma forma, ele sumiu, voltou para o espaço, não sei. Mas o carbono que estava na árvore, além dela não estar absorvendo, esse carbono que ela tinha também foi, provavelmente, voltou para a atmosfera, tá? Aí, então, mostrando ali, ó, né, um contraste entre uma área verde e uma área que foi desmatada, provavelmente para agricultura, tá? Então, os fatores que levam ao desmatamento, não só da Amazônia, mas de todas as áreas hoje em dia de floresta, vai ser o quê? Principalmente agricultura e pecuária, tá? Se desmata hoje para cultivar e geralmente a agricultura, às vezes tu vai ver, é plantação de soja, né? A soja no Brasil, ela é exportada, muitas vezes até vira parte aí da ração do gado e tudo mais na pecuária. Então, aí, porcentagem cada vez maior de florestas do mundo foi replantada, é tipicamente menos diversa. Cuidado quando falarem de floresta replantada.
Por quê? Eu vou chutar aí, 80% das vezes, ou mais, ou 100% das vezes que alguém falar em reflorestamento, na verdade é uma palavra muito bonitinha, só que não está reflorestando. Reflorestamento é um outro termo para dizer monocultura de árvore, tá? Se eu fizer uma monocultura de soja, eu não chamo de reflorestamento, por quê? Porque soja não é uma árvore. Agora, se eu fizer uma monocultura de pinos ou de eucalipto, aí é um reflorestamento porque é árvore, tá? Gente, árvore não é a mesma coisa que floresta no sentido biológico, tá? Se eu tenho uma floresta, olha aqui, isso aqui é uma floresta. Isso aqui é uma floresta. Isso daqui não é uma floresta. Isso daqui é um cultivo de, sei lá, isso daqui deve ser pinos. Pinos, né? Isso daqui é um cultivo de pinos. Isso daqui é uma monocultura, isso não é uma floresta, tá? O que acontece? Olha a diversidade de espécies que tu vai ter numa floresta de verdade, tá? Várias espécies, não só de plantas, mas de animais também. Aqui, se tu entrar aqui, tu não encontra nada, tá? Por dois motivos. Um, que aqui não tem diversidade vegetal, consequentemente não vai ter diversidade animal. Porque os animais, eles vão se alimentar e vão se utilizar de diferentes espécies vegetais. Se tu só dá uma espécie vegetal, os animais não tem como eles viverem ali, tá? E outra coisa, principalmente no caso do pinus, as folhas dele, quando caem no solo, elas... Gabriela, se eu estiver falando besteira, tu me ajuda aí. As folhas dos pinos, aquelas acículas, né, aquelas folhas em forma de agulha, quando elas caem no solo, primeiro que elas abafam o solo, então nada vai crescer ali porque não vai pegar sol, não vai ter nada naquele solo. Segundo, que elas liberam uma substância, tá, que inibe o crescimento de qualquer outro vegetal ali. Então, o pinus, ele libera uma substância e essa relação ecológica, inclusive, é chamada de abiose, tá? Se vocês procurarem uma abiose, vocês vão encontrar uma relação em que um organismo inibe o crescimento do outro. É a mesma coisa que um antibiótico. O antibiótico inibe o crescimento de bactéria, tá? Isso é bom pra gente. No caso do pinus, essa liberação dessa substância é bom para ele, porque se não tem outra espécie vegetal, ele não vai ter competição por água, não vai ter competição por nutriente do solo, não tem competição por luz, é só ele ali. Mas vai ser só ele mesmo, tá? Não tem mais nada aqui embaixo. Isso não é uma floresta, tá, gente? Então aí as florestas mundiais, apenas 3 minutos só, tudo bem. Apenas cerca de 10% das florestas mundiais estão sob gestão sustentável certificada. Cuidado, tá? Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que esse gráfico aqui, ele não está mostrando florestas de preservação ambiental, né? Na verdade, essas florestas certificadas aqui são o quê? Florestas de pinos, florestas de eucalipto, tá? Em que a madeira é certificada no sentido de que a madeira não está sendo extraída de floresta de verdade. Que a madeira está sendo extraída de plantio, né, dessas árvores aqui para extração de madeira. Então, esse aumento aqui, ele é positivo no sentido de que, se eu tenho mais cultivo de árvores para uso de madeira, a princípio, então, eu vou ter menos corte de árvore em floresta nativa para que seja usada essa madeira, tá? Então, aqui é sim algo positivo, mas cuidado com o termo de floresta. Cuidado onde está sendo usada essa palavra floresta, tá? Que nem sempre é natural. Com relação à água, a cobertura de água potável, ela aumentou, tá, para 87%, contudo, a meta de saneamento básico, tá, então olha só, a água potável no planeta aumentou em 13%, tá, isso é bom, tá, tá quase chegando à meta ali de 89%. Porém, o saneamento básico, ele também tem aumentado em 13%, mas ele está muito longe de chegar aqui aos 75%, que é o que se espera de água tratada no mundo, tá? Então, no mundo inteiro, a gente vai ter aí 65% de água de esgoto tratado, que é muito pouco ainda. Então, não adianta ter água potável e não estar tratando o esgoto, está poluindo da mesma forma. Aqui está mostrando também a devastação em pântano na região lá da Mesopotâmia, tá? Então, aí no intervalo, ó, de 92 até 2010, olha só a quantidade de área verde ali que diminuiu, né? E, consequentemente, diminuindo a área verde,
perdendo também essa parte tanto de cobertura vegetal quanto o manancial de água aí. Mais um. Diversidade, né? Índice de planeta vivo. O que é esse índice de planeta vivo? É espécies que existem no planeta, tá? Então, diminuiu aí 12% a nível global e 30% nos trópicos. Então, aqui a gente tem, na linha verde ali, a quantidade de espécies em um bioma de clima temperado, tá? Um bioma temperado, a diversidade de espécies não teve uma redução aí muito drástica, tá? Tem se mantido mais ou menos constante. Se a gente for ver aqui, ó, ambiente terrestre, ambiente costeiro, o que tem ali? Água doce e marinho, é isso? Não, aqui é o global, vermelho é o global, tá? Então, o nível global de espécies diminuiu, certo? Espécies terrestres também, né? Diminuiu ali a quantidade de espécies terrestres. Espécies em água doce aumentou comparado aqui a esse declínio que teve, tá? Porém, tem diminuindo lá desde o início. Ai, professora, mas como é que aumenta ali a quantidade de espécies? Evolução, surgiram espécies novas? Não, esse aumento aqui provavelmente é do aumento de espécies conhecidas, né? A quantidade de espécies que se conhece hoje é muito menor do que a quantidade de espécies que se imagina que existam realmente. Então, existem muitas espécies que nem foram descritas ainda e muitas delas correm o risco de desaparecer antes de serem conhecidas pela humanidade, tá? E aí aqui, ó, dá pra ver que, principalmente em clima temperado, tropical, temperado lá em cima. Em clima tropical, a gente vai ter uma redução muito mais drástica das espécies, tá? Aqui é o gráfico de alguns grupos, tá? Aves, mamíferos e anfíbios que têm entrado... Tem entrado? Não, que não tem entrado, né? Tem entrado em extinção? Na lista vermelha. Tá, então, ó. Mas aí não teve uma redução, teve um aumento, né? Acho que esse gráfico ele deve ter invertido também. Não, foi redução de espécies. Foi redução de espécies na lista. Ah, sim, porque delas foram extintas aí não estão mais na lista vermelha. Tá certo. Olha que legal, a gente reduziu as espécies na lista de ameaçadas em extinção, mas não é porque elas foram salvas, é porque elas simplesmente morreram, né? Isso é muito bacana, não tá mais em extinção porque não existe mais. Aliás, essa semana teve a morte, né, da última tartaruga gigante de Galápagos, de uma espécie lá, né, que não conseguiram fazer com que ele se reproduzisse. Era o grande George, eu acho o nome da tartaruga, né? Esse Big George, né? E ele morreu, ele tinha aproximadamente aí 100, 120 anos e morreu sem deixar descendentes. Então, mais uma espécie, né, pra gente botar lá no nosso caderninho de espécies extintas. Aquele era a mesma coisa, né? Acho que... não, mas era a mesma coisa, né? Então, Então, aí, ó, tá mostrando... não, aqui é áreas protegidas, tá? Áreas protegidas. Então, dos objetivos também é aumentar a quantidade de áreas protegidas, tá? Então, existe realmente um aumento ali, ó, de áreas terrestres e costeiras protegidas, tá? O que é muito positivo. Porém, tem surgido aqui no Brasil agora a ideia de começar a mudar a categoria. Por exemplo, a Reserva Biológica do Arvoredo, eles estão querendo mudar a categoria. Quando eu mudo a categoria de uma reserva, ou eu conservo mais ou eu passo a conservar menos. Obviamente que na maioria dos casos, quando eu mudo a categoria de uma reserva, eu diminuo o grau de conservação dela, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui também a gente vai ter uma quantidade de aumento de regiões marinhas protegidas, tá? Só que mesmo com esse aumento aqui de regiões marinhas sendo protegidas, as áreas marinhas, a gente não tem nem 1% no mundo protegido, tá? Então, considerando que nosso planeta, né, a maior parte do planeta é de água, toda essa água oceânica aí que tem uma diversidade gigante de espécies, nem 1% é protegido, tá? Reflexo disso é a pesca que está entrando no colapso, não tem mais peixe. Se vocês virem nos noticiários aí, a época da tainha sempre foi uma grande abundância, né, de peixe. Hoje em dia não se consegue mais tudo que precisava antes. E se não preservar, vai acabar mesmo de vez, não vai mais ter tainha nem para fazer pirão, né? Aí aqui também
aí de 99 até 2009, no período de 10 anos, aumentou bastante a quantidade de empresas que têm buscado o selo, né, de qualidade ambiental, lá o ISO 4001, tá? 14, obrigada. 14.001. Ou seja, empresas que têm o selo de ecologicamente corretas, tá? Isso é bom? É bom, mas cuidado aqui também. Muitas vezes esses selos aqui as empresas conseguem porque elas são obrigadas, tá? A partir do momento que uma empresa constrói, digamos que, enfim, constrói lá uma fábrica, alguma coisa, quando ela constrói por lei, ela é obrigada a fazer uma compensação ambiental do impacto que ela causou naquela região, tá? O que as empresas fazem? Eu tenho que fazer, digamos que o pagamento social desse impacto, preservando outra área, por lei eu sou obrigado? Beleza, então eu transformo isso num selo verde para minha empresa. Eu tenho uma empresa tal, mas eu sou boazinha porque eu protejo a área tal. Não é boazinha, tá? Ela é obrigada por lei a fazer uma reparação desse dano de alguma forma, né? Repondo aí uma parte do que ela danificou. E abatimento de impostos. E abatimento de impostos também, tá? Então, cuidado com os selos verdes. Muitas vezes a empresa está ganhando muito mais com o selo verde do que realmente, né, ela demonstra ser boazinha. Eu acho que é isso, tem mais um. Aqui, né, consumo de energia per capita, uma boa notícia também, né? Países desenvolvidos têm diminuído seu consumo de energia per capita, contudo, países em desenvolvimento já têm aumentado a sua energia, o gasto de energia per capita. Isso é um cabo de guerra entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, né, em desenvolvimento, por quê? Os países em desenvolvimento alegam, a gente é subdesenvolvido e por isso que não gasta tanta energia. Para a gente crescer, a gente vai ter que gastar mais energia, emitir mais gás e tudo mais, enquanto que os desenvolvidos até hoje já estavam emitindo e gastando energia e tudo mais, e a gente não podia gastar. Agora vai proibir todo mundo? Não, né? Agora a gente quer gastar energia para poder crescer também, tá? Então esse problema aí é um cabo de guerra, e os países em desenvolvimento agora eles vão, né, ainda vai ter um aumento aí, eu acho, do consumo de energia por esses países. Então, mostrando ali, né, o norte, dá para ver que os pontos luminosos, então, são países com um gasto maior de energia, isso vai representar também maior desenvolvimento tecnológico, tá? Enquanto nos países do sul a gente tem quase que um apagão ali, muito pouco de pontos luminosos, ou seja, menos gasto de energia, mas também representa menos tecnologia. No Brasil a gente vai ter um pontinho um pouquinho mais luminoso ali na região sudeste aqui, né? Sul e sudeste, tá? E aqui mostra então o crescimento da China. Crescimento da China, tá? Então aqui em 89, né? Isso. 89, dá pra ver ali uma região da China ainda bastante verde. Olha o crescimento aqui da China até 2010, na mesma região, tá? Então, alguns países eles estão crescendo e esse crescimento, infelizmente, representa aí um impacto ambiental também bastante grande. E a população mundial que está crescendo, né? Chegamos aos 7 bilhões? É isso, Cleiser? 7 bilhões? Será que tudo isso é sustentável da forma como a gente vive? Vocês já ouviram falar que se todos os países vivessem como os Estados Unidos vivem, com o padrão que eles vivem, seriam necessários, sei lá, 7 planetas? Lembra, Cleiser? 4 planetas? Obrigada. 4 planetas, tá? Se todo mundo vivesse como eles. Então, repensar aí a nossa natalidade, não parar de fazer filho, né, gente? Acho que já tem bastante gente.